Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Jornal Casa News, jornal de informações da Casa de Oração Fortaleza, com a apresentadora Elise Pinheiro Campos. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Casa News. Aqui você encontra as principais notícias da Casa de Oração. Iniciamos o ano com 2 grupos de comunhão em mesa, um na quinta e o outro na sexta. Não fique de fora, escolha um dia e participe desse momento de crescimento espiritual para a sua vida. Já temos vários ministérios funcionando e você é a peça-chave nessa engrenagem que abençoa a igreja. Procure um dos ministérios e envolva-se. Existe um chamado de Deus em um lugar para você na obra. Ministério Infantil. Agora temos 2 turmas para o Ministério Infantil. Casa Baby para crianças até os 5 anos e o Casa Kids para crianças a partir de 6 anos. E essas foram as notícias do Casa News dessa semana. Que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Amém! A Elise é a nossa locutora oficial do nosso jornalzinho. E falando em ministérios, queridos, ao final do nosso culto hoje a gente vai ter uma reuniãozinha, tá? Do Ministério da Infraestrutura, né? Que serão as pessoas que estarão aqui responsáveis pela manutenção desse local. E então, se você se voluntariou no nosso grupo de membros, né? Para esse ministério, uma reuniãozinha rápida aqui, tá? Para a gente decidir alguns detalhes desse ministério. Outro aviso importante que não deu tempo de colocar no nosso Casa News, vai estar no Casa News da semana que vem, se Deus quiser, é com relação ao nosso turno de oração. A gente tem feito o turno de oração às quartas-feiras, mas esse semestre, especificamente, ou seja, a partir dessa semana, as reuniões serão às terças-feiras, tá? Então, turno de oração às terças-feiras, depois a gente volta normalmente para quarta-feira, tá certo? Amém? Que adoração, hein, queridos? Que tempo de louvor na presença do Abba. Eu espero que você tenha se derramado. A gente tem dito aqui, o nosso líder do Ministério de Louvor, de Adoração, ele tem sido muito zeloso nessa parte. Eu acompanho só de longe, mas nós temos atingido no nosso Ministério de Louvor uma maturidade muito grande, muito boa. Aqueles que estão aqui têm entendido que não é sobre tocar, não é sobre entoar acordes, mas é sobre conduzir pessoas a um lugar de adoração. É sobre conduzir as pessoas a um lugar secreto para ter um encontro com Jesus. Então eu espero que você tenha se deixado levar para esse lugar secreto. A gente aprende aqui na casa de oração a diferença entre cantar, louvar e adorar. Ah, e qual é a diferença, pastor? A diferença é a seguinte: cantar é você pega qualquer frase, se você coloca uma melodia, você está cantando. Você pode até nem saber o que você está. Sabe aquelas pessoas que sai até meme na internet, né? Meme no Instagram, aquelas pessoas que cantam em inglês, né? Que não sabe nem o que está cantando, mas ela coloca uma frase qualquer em uma melodia, então isso é cantar, né? Louvar é quando você pega essa melodia e dedica a alguém, né? Minha esposa nem está aqui para olhar para ela agora, mas tu és bonita e graciosa, estátua majestosa, né? Significa que você está pegando aquela melodia que você fez, você está dedicando a alguém, então você está louvando. Né? Você pode louvar a Deus, você pode louvar a sua esposa, você pode louvar o seu marido, né? Mas adorar
transcende os instrumentos, transcende a voz, transcende. Adorar é você entrar num lugar secreto com Deus e ali você ter um tempo para Ele, um tempo com Ele. Isso é adoração. Então, quando o início de todo culto, quando a gente começa esse louvor, ele começa em louvor, ou seja, nós começamos entoando uma melodia para o Senhor, mas terminamos em adoração, terminamos em um local secreto com Ele. Amém? Eu espero que, se você não atingiu hoje esse local, se você não conseguiu adentrar esse local hoje, semana que vem nós vamos tentar de novo, nós vamos entrar de novo. Ok? Queridos, palavra de hoje, você sabe o que é um instrumento? Você sabe o que significa a palavra instrumento? Segundo o dicionário, instrumento é um objeto destinado para executar um trabalho. Preste atenção nesse conceito. Todo objeto que é feito com um propósito de executar um trabalho, ele é um instrumento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um instrumento musical é um objeto destinado para um trabalho na área da música. Se eu tenho um instrumento de pesca, eu tenho um objeto destinado a executar um trabalho na área de pesca. E por aí vai. Então nós temos vários instrumentos destinados para várias situações diferentes. Mas eu queria que você, nesse momento, você guardasse esse conceito, tá? Guardasse essa definição. Instrumento é um objeto destinado para executar um trabalho, porque nós vamos voltar a esse conceito lá na frente. Tá? Por enquanto, só guarda isso. Instrumento é um objeto destinado para executar um trabalho. Já passei dos 50 anos, já está mais difícil eu memorizar e decorar as coisas, mas vamos ver se a gente memoriza isso aqui. Instrumento é um objeto destinado para executar um trabalho. Amém? Vamos voltar a esse conceito no final. Falamos de instrumento. Agora, você sabe o que significa a palavra enfeite? Sabe? Segundo o dicionário também, enfeite é um objeto utilizado para enfeitar e para ornamentar algo. Isso é um enfeite. Enfeite de casa é um objeto que tem por finalidade ornamentar uma casa. Enfeite de cabelo, que as mulheres gostam tanto, tem a finalidade de ornamentar o cabelo. E também, assim como instrumento, por aí vai, né? E eu queria que você também guardasse esse conceito, porque nós também vamos utilizá-lo mais à frente. Enfeite é um objeto utilizado para enfeitar e para ornamentar algo. Vamos se acostumando, gente. Eu tenho o dom de mestre, então eu vou como se fosse um professor explicando. Amém? Certo? Enfeite é um objeto para enfeitar e ornamentar algo. Ok? Hoje nós vamos refletir então sobre essas duas palavras. Sobre instrumento e sobre enfeite. Sobre enfeite e sobre instrumento. Nós vamos começar com enfeite, tá? O enfeite, ele tem utilidade? Sim, ele tem utilidade. Qual é a utilidade do enfeite? A utilidade do enfeite é tornar o ambiente mais bonito. Esse lustre aí, por exemplo, não é um bom exemplo não, mas esse lustre aí, ele tem essa utilidade, quer ele esteja fazendo ou não, mas o enfeite, olha aquelas plantas ali lindas, como elas tornam o ambiente mais bonito. Essa é a utilidade do enfeite. Aquelas plantas, elas estão ali exatamente para enfeitar aquela mesa. Então, esse é o objetivo do enfeite. Uma coisa enfeitada é sempre uma coisa mais bonita. Pelo menos deveria ser, porque tem gente que consegue piorar enfeitando, né? Já viram isso? Né? Mas a função do enfeite é deixar a coisa mais
bonita, decorada, enfeitada, que inclusive já existem até várias profissões com esse objetivo. Não sei se você já notou isso, né? Profissões especializadas em enfeitar as coisas. Por exemplo, pastor, quais são? Decoradores, designers, maquiadores. São pessoas que ganham dinheiro para enfeitar. Então o enfeite ele também é importante. O enfeite ele tem uma utilidade. Pessoas estão ganhando dinheiro. Você já pensou? Hoje não passa na cabeça de uma mulher ir a um casamento sem estar enfeitada, maquiada. E paga um bom dinheiro para o maquiador enfeitar. Então esse é o enfeite. O enfeite ele é algo que faz uma certa diferença no ambiente. Ele faz sim. Se você prestar bastante atenção, o enfeite ele está sempre lá. O enfeite ele está sempre presente. Geralmente o enfeite ele se destaca das coisas. Ele até tem uma função específica, deixar o ambiente mais bonito, deixar o ambiente mais enfeitado. E geralmente ele não serve para mais nada. Porque presta atenção nisso, querido. A partir do momento que o enfeite ele toma outro objetivo, a partir do momento que o enfeite ele toma outra valia, ele passa de enfeite para instrumento. É automático. Quando você dá uma outra valia, quando você dá uma outra utilidade para o enfeite, além de enfeitar, além de ornamentar, ele deixa de ser enfeite e passa a ser instrumento. Já um instrumento, como nós falamos antes, é um objeto destinado para executar um trabalho. O enfeite só torna o lugar mais bonito, mas o instrumento ajuda a executar a obra. Eu não sei se você já está começando a entender onde eu quero chegar. Mas o enfeite, ele tem uma responsabilidade limitada em deixar o lugar mais bonito, enquanto o instrumento é responsável pelo cumprimento da obra. Olha a diferença agora que nós entramos entre instrumento e enfeite. Preste atenção agora nessa verdade. Tanto o enfeite quanto o instrumento, eles são objetos. Tanto o enfeite quanto o instrumento, ele tem finalidades definidas. Porém, sem o enfeite, a obra pode não ser tão bonita, a obra pode não estar tão linda, mas a obra acontece. Sem o instrumento, não há obra. Sem o instrumento, a obra para. Sem o instrumento, a obra não funciona. E a pergunta que eu quero fazer na reflexão de hoje é: você é instrumento ou você é enfeite? Vou beber um gole d'água aqui, estou quase me engasgando. Se você sentiu que essa foi uma lapada, eu preciso dizer para você que eu já tomei essa surra hoje, ontem, essa semana preparando essa mensagem. Tá? Então, se você está tomando a surra aqui, essa é a minha segunda surra da semana. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Você é instrumento ou você é enfeite? O enfeite não é ruim, não, pessoal. Sabe, o enfeite ele é muito bacana. O enfeite é legal. O enfeite ele até cumpre a função dele. Uma igreja cheia de pessoas sentadas é bonito. Uma igreja cheia de pessoas cantando é lindo. Uma igreja cheia de pessoas adorando é maravilhoso. É muito mais bonito do que uma igreja meio vazia. Já pararam para perceber isso? Claro que já pararam. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas também enfeitam o ambiente. Uma igreja cheia é lindo. Mas a questão é quantas pessoas têm estado apenas para enfeitar o ambiente. Quantas pessoas têm estado na igreja, frequentado a igreja apenas como enfeites. Aplaudem.
louvam, saem nas fotos, ocupam os lugares, cumprem a sua função, mas a função como enfeite. Quantas pessoas? Quantas pessoas têm sido enfeites na igreja? E assim como os enfeites, elas frequentam as igrejas, elas saem nas fotos, elas até tornam as fotos mais bonitas, elas ocupam as cadeiras, elas são colocadas no salão, elas participam do louvor, mas elas não participam da obra em si. Elas apenas enfeitam o ambiente. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte quando você se coloca na posição de Tiro. Isso é muito forte quando você se coloca na posição de olhar para Deus e falar: Senhor, sonda-me. Senhor, sonda o meu coração. Eu tive um salto espiritual muito grande quando eu parei de olhar para os outros. Disse: Senhor, faz com que eu olhe para dentro de mim. Isso me fez dar um salto espiritual muito grande. E hoje é um tempo da gente, mais uma oportunidade da gente olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, sonda o meu coração e me revela aquilo que eu tenho sido. Sonda o meu coração. As pessoas enfeite, elas estão inseridas na obra, mas elas não são objeto de execução da obra. Elas estão como que à parte. Elas chegam, elas abrilhantam, elas decoram, mas elas não fazem parte da execução, do mover e do fazer a obra. Mas glória a Deus, queridos. Glória a Deus que também existem as pessoas instrumentos. As pessoas instrumentos são aquelas que se tornam objetos de execução e de andamento do processo. Enquanto as pessoas são boas para deixar o ambiente mais bonito, todos nós somos, as pessoas instrumento, elas não são somente boas no sentido de deixar o local bonito, mas elas são essenciais de fazerem com que a obra aconteça. As pessoas instrumento, elas são essenciais para transformar o ambiente. O pessoal do louvor não sabia qual ia ser a mensagem de hoje, mas eles foram instrumentos. O pessoal da mídia que coloca as letras aqui, eles foram instrumentos de fazer com que a obra aconteça. E a obra aqui é para ele, por ele. Para isso. Pega essa verdade aqui. As pessoas enfeites, elas são boas para a obra, mas as pessoas instrumentos, elas são essenciais. As pessoas enfeites, elas são legais. Bom ter as pessoas enfeites na obra, mas as pessoas instrumentos são fundamentais. Fundamentais. Apesar de menos bonito e de menos atraente, a obra acontece do mesmo jeito sem as pessoas enfeites. Mas a obra para. O trabalho não é executado a contento sem as pessoas instrumentos. Por isso eu quero repetir a pergunta. Você tem sido uma pessoa enfeite ou você tem sido uma pessoa instrumento? Você tem sido enfeite ou você tem sido instrumento? Amados, dito isso, eu quero fazer uma ilustração entre a igreja e uma orquestra. Já que estamos falando de instrumentos, né, nós temos aqui os especialistas em instrumentos, né, que é o pessoal do nosso louvor, mas eu quero fazer essa ilustração. Imagine que a igreja seja uma grande orquestra. Uma grande orquestra. E em uma orquestra, cada instrumento ele tem o seu papel único. E não só um papel único, mas um papel essencial. Assim, cada pessoa na congregação também exerce um papel importante na obra.
Cada pessoa. O pastor, geralmente, ele funciona como um maestro. Ele tem a responsabilidade de guiar, ele tem a responsabilidade de unir, ele tem a responsabilidade de inspirar, de criar a harmonia espiritual. Geralmente são os pastores que definem o ritmo e a direção onde a orquestra deve seguir, por onde a orquestra deve caminhar. Os líderes da igreja também são instrumentos. Os líderes da igreja, eles fornecem a base melódica da igreja, ou seja, eles fornecem o suporte necessário para que as principais atividades sejam executadas. Nós temos aqui, os líderes já organizaram tudo. É legal quando a gente participa dos grupos de ministério, de WhatsApp, eles vão se organizando antes da coisa acontecer. Quem vai ficar responsável por isso hoje? Quem vai ficar responsável por isso? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Ministério de intercessão, quem vai orar? Quem vai não sei o quê? Ministério tal. É muito legal você ver a coisa acontecendo por trás das cortinas. Então os líderes, eles oferecem essa toada melódica nas coisas. Os membros representam os instrumentos de percussão, como por exemplo a bateria, porque eles fazem a base da orquestra. Os membros são aqueles que põem a mão na massa, que vão lá e executam também, de acordo com a melodia que foi dada pelos líderes e de acordo com o destino e o rumo que foi dado pelo pastor. São os membros que eles dão a sustentação enquanto a música está sendo executada. E uma orquestra seria mais ou menos assim. Cada pessoa na igreja tem um papel valioso. Cada pessoa. Você é valioso para a igreja. Pastor, mas eu já estou velho. Pastor, mas eu estou doente. Pastor, mas eu estou acamado. Que papel eu teria na igreja? Você pode clamar. Se você ainda tem forças para clamar, você ainda tem forças para orar, se você ainda tem forças para interceder, você pode executar um papel importante para a igreja. Se você tem forças para levantar um clamor, você pode ser uma coluna de uma igreja, sabia disso? Eu vi um filme, eu sou péssimo para decorar nome de filme, mas um filme antigo, muito antigo. Se alguém lembrar do nome, me lembre aí. Esse filme, ele contava a história de... Era uma estrada e nessa estrada tinha um restaurante. E as pessoas iam parando nesse restaurante e iam sendo atendidas por Jesus. Jesus atendia cada pessoa nesse restaurante. Jesus ia revelando a vida dessa pessoa no decorrer do atendimento. Muito legal isso. E nós vamos fazer aqui uma sessão cinema. E aí Jesus ia revelando, né? Ia revelando a vida dessa pessoa. E aí houve uma queda de uma barreira e as pessoas não podiam passar e elas obrigatoriamente elas tinham que ficar nesse restaurante, porque o restaurante era o único ponto da região. E aí um advogado ia passando e ele não consegue passar porque a barreira tinha caído na estrada, na rodovia, e ele tem que parar no restaurante. E aí quando ele para no restaurante com raiva e tudo, Jesus começa a atendê-lo. E ele diz, mas eu não gostaria de estar aqui. Por que eu estou aqui? E é legal porque o garçom olha nos olhos dele e diz assim, você está aqui hoje porque a sua avó orou por você um dia. Meu Deus. Eu disse assim, já valeu o filme para mim. Já valeu. Por isso, se você não tiver forças para nada, mas tiver forças para orar, quão forte você é. Quão forte.
quão poderoso você é. E quanto a igreja e as pessoas precisam de você. A sua oração pode sustentar uma igreja. A sua oração pode sustentar uma noiva. Por isso, cada pessoa na igreja tem um papel valioso. Cada pessoa. E é perceptível e agradável aos ouvidos quando os instrumentos da orquestra, eles estão afinados, cada um executando a sua função. É tão lindo. É maravilhoso a gente entoar cânticos junto com os instrumentos. E é tão lindo quando os instrumentos da igreja estão afinados, cada um executando a sua tarefa dentro da obra. Como é lindo, como é lindo. Assim como também é maravilhoso os instrumentos afinados aqui, dizendo: pastor, onde eu posso servir? Essa semana uma pessoa fez essa pergunta para mim. Mal sabia ela que ela era a resposta de oração de alguns anos de oração. Eu tenho aprendido, queridos, que vale a pena ser fiel naquilo que Deus coloca para você como propósito. Tá? Abraão pagou um preço alto, porque Deus disse para ele: Abraão, você será pai de uma grande nação. Mas Abraão, ainda com a fé ainda meio que pequena e levado pelas palavras de Sara, coabita com a escrava Hagar, achando que era através da escrava que Deus ia operar o milagre. Pagou um preço alto por isso. Alguns anos atrás, Deus colocou no meu coração de que o servir devia partir do coração de cada um. Porque é diferente eu chegar e falar: você pode servir em tal ministério, ei, você está sendo convocado para servir em tal ministério, do que ele chegar e falar assim: pastor, Deus colocou no meu coração de servir em tal ministério. E quando eu aprendi isso, eu comecei a esperar, mas a coisa não acontecia. E quando a coisa não acontecia, qual é a vontade do homem? Olhar e falar assim: ei, você precisa ir para tal lugar, ei, você precisa ir para tal lugar. Quando ele dizer: calma. E agora a coisa está acontecendo. Agora a coisa está acontecendo. As pessoas estão chegando dizendo: pastor, eu quero servir. Eu olho para Deus e digo: Senhor, obrigado. Só Deus sabe quanto eu orei por isso. Só Deus sabe o quanto nós esperamos por isso. Quem é mais antigo aqui na casa de oração sabe que várias pessoas saíram porque simplesmente não tinha pessoas que se candidatassem a fazer nada. Mas hoje a coisa está acontecendo. Porque Deus está trazendo instrumentos. Instrumentos. Todo cristão é chamado para ser instrumento. Agora, vários cristãos estão sendo enfeites. Ser instrumento significa também servir a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler o verso 58. Primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 15. No verso 58, Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Aleluia. Eu ouvi um aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui está o versículo chave do convite para ser instrumento.
Paulo, ele nos desafia a permanecer dedicados à obra do Senhor. E Paulo foi um dos maiores instrumentos de Deus na terra. Sabe por quê? Porque Paulo entendia que ele era instrumento. Paulo tinha esse discernimento. Agora perceba aqui, querido, a diferença. Olha só. Quando você não percebe que você é instrumento, você trabalha pelo resultado em si. Então, se porventura o resultado não vier, você se decepciona e abandona a obra. É assim que acontece. Mas quando você tem o entendimento de que você é instrumento, aí você não trabalha pelo resultado, mas você começa a trabalhar pela essência. O instrumento, ele não trabalha pelo resultado, ele trabalha pela essência. Eu quero convidar você a não trabalhar por resultados, mas trabalhar pela essência de ser instrumento, do chamado de ser instrumento. E quando você trabalha pela essência, o resultado vem como consequência e não como objetivo. Porque se por acaso o resultado demorar mais do que o que ele deveria vir, você não se frustra. Sabe por que você não se frustra? Porque você diz, mas a essência está acontecendo. Nós completamos 10 anos de casa de oração e passamos por vários desafios. Desafios de chegar e pregar para 2, 3 pessoas. E no final a pessoa chegar e falar, pastor, que palavra tremenda, pastor. Quem dera tivesse pelo menos 15, 20. E Deus colocava no meu coração, continue, filho, porque essa é a essência. Não é pelo resultado, é pela essência. Não é pelo resultado, é pela essência. Da mesma forma, Deus colocava uma alegria no meu coração tão grande de levar a palavra dele. Da mesma forma. Quem tem o discernimento de que é instrumento, faz por essência. A alegria está no fazer e o resultado é consequência. Não é objetivo. Aí sabe o que acontece? Você trabalha livre. Simplesmente porque você sabe que a sua essência é ser um instrumento. Onde quer que você esteja. Paulo tinha tanta essa convicção. Ele trabalhou e em determinado momento, em certa circunstância, o trabalho de Paulo culminou na prisão. Olha que coisa terrível. Imagine você trabalhando por resultado e você faz tudo certo. Você leva a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, você faz tudo que Deus está mandando e de repente você é colocado na prisão. Qual seria a sua reação? Qual seria? E quando Paulo e Silas são presos, eles não focam no resultado. Eles não ficam lamentando, eles não ficam murmurando. Eles entendem que eles são instrumentos. E como instrumento eles precisavam executar o trabalho. Mas como executar o trabalho se agora eles estão na prisão? Como? Um olha para o outro e diz, o que a gente pode fazer aqui? Vamos louvar. Vamos adorar. Mas Paulo, a gente está na prisão. Sim, mas nós somos instrumentos. Paulo, mas você não está vendo onde nós estamos? E o que é que um instrumento faz? Um instrumento trabalha. Já que a gente não pode executar outras funções, vamos louvar, vamos adorar. Porque essa é a nossa essência de instrumento. Então eles não entram em depressão, eles não se frustram, eles louvam. E aí então eles percebem que o Deus deles queria eles como instrumento naquele momento. E que a obra seria de louvar. E aí quando eles começam a adorar, a obra começa a acontecer. E aí todos sabem da história.
os muros da cadeia caem. Os muros da prisão desabam. O que eu aprendo com isso, querido? Primeiro, eu aprendo que nem as prisões são capazes de impedir que um instrumento de Deus execute a sua obra. Por isso, Paulo e Silas se mantiveram tão fiéis, firmes e imbatíveis. Por isso, pessoas estão vivendo hoje na África, estão vivendo em países muçulmanos, levando o cristianismo, estão sendo presas, mortas, mas elas não param. Por quê? Porque são instrumentos. São instrumentos. Então as prisões, elas não são capazes de prender os instrumentos. Certa vez houve uma matança muito grande aos cristãos, uma perseguição e uma matança muito grande aos cristãos da África. E um brasileiro chegou e disse assim: nós estamos nos solidarizando com vocês, estamos orando por vocês. E o pastor lá da África disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, brasileiros, nós é que estamos orando por vocês. Porque cada dia que a gente acorda aqui na África, a gente precisa entender que provavelmente nós seremos mortos amanhã. Cada dia que a gente acorda aqui na África para levar o evangelho a Cristo, nós entendemos e nós percebemos, nós podemos ser executados a qualquer momento. Isso nos faz levantar e levar a palavra de Cristo, mesmo assim. Mas quando a gente olha para o Brasil, disse o pastor lá na África, quando a gente olha para o Brasil, que vocês têm toda a liberdade do mundo de levar a palavra de Deus, e vocês acordam pensando em coisas que não são do Senhor, nós é que oramos por vocês. Sabe por quê? Porque a perseguição nos faz viver, nos mantém vivos como cristãos, mas talvez a liberdade esteja matando o cristianismo que tem em vocês. Uau. Sabe qual foi a minha oração para Deus nesse dia? Senhor, se algo estiver me matando, manda perseguição para a minha vida, para me manter vivo. Se é necessário que haja perseguição para que eu me mantenha vivo como cristão, manda perseguição. Porque nós somos instrumentos. E o instrumento precisa executar a obra. Então a primeira coisa que eu aprendo, querido, que não há prisão que limite, que pare um instrumento. Não há prisão. Você pode estar preso num corpo, você pode estar preso em alguma deficiência física, mas nada para um verdadeiro instrumento. Segunda coisa que eu aprendo aqui, eu estou baseado em 1 Coríntios 15, 58. Tá? Segunda coisa que eu aprendo aqui, eu aprendo que um instrumento ele não trabalha por objetivo, mas por essência. Porque quando Paulo e Silas começaram a louvar, eu imagino que não tenha passado de forma alguma pela cabeça deles que os muros iam cair. A intenção não foi essa. Mas mesmo assim, como instrumentos de Deus, eles precisavam simplesmente louvar, não pelo resultado, pela essência. Por isso tem gente que diz assim: pastor, eu estou tão cansado de pedir a Deus, eu estou tão cansado de clamar, eu estou tão cansado. Querido, então você não está sendo mais instrumento. Porque o instrumento não cansa quando faz a sua essência. Ele se revela. Ore a Deus e peça para que você continue sendo instrumento. Por isso a gente precisa entender e captar a profundidade daquela música que diz: tá cansado, louve, precisando, louve, né? E tal, porque é essência. Aconteça o que acontecer, você é instrumento, então louve. E a terceira coisa que eu aprendo: nunca, repita comigo, nunca, muito bem, nunca o trabalho de um instrumento de Deus é em vão. Nunca. Você pode até não ver os resultados, mas as sementes são plantadas.
Você pode até não sentir o resultado daquilo que você tanto sonhou como instrumento. Mas a coisa já foi moldada. Por isso vamos repetir 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, presta atenção, essa mensagem é para você. A Bíblia ela é atual, a Bíblia é para hoje. E a Bíblia não é só para hoje, a Bíblia é para hoje e para mim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Está se sentindo cansado? Está se sentindo sobrecarregado? Está se sentindo fraco? 1 Coríntios 15, 58. Mantenha-se inabalável. Seja sempre dedicados à obra do Senhor. Eu tenho um trato com Deus. Aqui a maioria já sabe. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. A maioria já sabe disso. Quem dera eu pudesse cuidar tão bem das coisas dele como ele cuida das minhas. Quando eu menos espero, Deus me mostra que está cuidando muito bem das minhas coisas. Quando eu menos espero, Deus diz, está aqui, filho. Eu disse, Senhor, nem esperava isso. Ele disse, mas eu estou cuidando das suas coisas. Não é o nosso trato. Eu tenho esse trato com Deus. Eu tenho esse trato. Cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. Por isso eu não trabalho por resultado. Eu trabalho por essência. Sabe? Quem conhece lá onde eu moro, tem uma vista bonita para uma piscina assim, e às vezes chega domingo e eu não tenho como ir para a piscina. Eu tenho que preparar a comida, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí eu olho pela varanda e digo, Senhor, mas o Senhor está cuidando das minhas. Obrigado, Senhor, eu vou cuidar das tuas agora. Porque eu quero continuar percebendo o instrumento que eu sou nas mãos de Deus. E o principal cooperador da obra, queridos, é um instrumento. O bisturi é um dos cooperadores da obra do cirurgião. O fogão é um dos cooperadores da obra do cozinheiro. O armamento é um dos cooperadores da obra do policial. O computador é um dos cooperadores da obra do profissional de TI. E você é um dos cooperadores da obra de Deus. 1 Coríntios confirma isso dizendo, nós somos cooperadores de Deus. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu já servi muito, eu já ajudei muito, nunca fui reconhecido por isso, até interpretaram mal por questões de ego, fui colocado de lado no ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hebreus capítulo 6, verso 10. Hebreus 6, 10 diz assim, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dele, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Em Hebreus 6 a palavra nos lembra que Deus não é injusto a ponto de se esquecer do trabalho que os instrumentos executaram em favor da obra. Mas no verso 11 de Hebreus 6 diz assim, queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ou seja, no verso 11, ele nos desafia a permanecer até o fim. Se você parou de frequentar, ou se você parou de servir alguma igreja por decepção,
decepção a homens, eu preciso dizer para você que você nunca esteve lá por causa de Deus. Porque quando nós estamos verdadeiramente por causa de Deus, homem nenhum nos decepciona. A obra continua. Sabe? Se você deixou de frequentar a igreja por causa de algo que aconteceu com você, ei, Deus está trabalhando no seu ego e está dizendo assim, ei, humilhe-se e eu te exaltarei. Mas quem exalta é Ele. E Ele te exalta não é para que o seu nome seja engrandecido, é para que o nome dele seja engrandecido. Por isso que muitas vezes nós precisamos passar por humilhações. Para que Deus diga assim, ei, mata o teu ego. Porque quando alguém cresce, alguém precisa diminuir. E Deus só cresce em você quando você se diminui nele. Você parou então de frequentar isso por decepção, querido. Deus está dizendo para você que Ele não é injusto. Deus não se esquece de tudo que você fez. Mas Deus também está dizendo para você no verso 11, ei, continua até o fim. Não se torne negligente por causa disso. Não faça disso uma desculpa para você se tornar negligente. Não faça. Porque muitas vezes, por causa de uma ferida, nós paramos de caminhar o resto da vida quando Deus diz, ei, você já deveria ter sarado. Você já deveria ter superado. Persista, persista. Lembra quando eu pedi para você guardar o conceito de instrumento? Tem alguém que lembra aí? É o objeto destinado para executar um trabalho. Então, o instrumento ele é um objeto destinado a executar um trabalho. O maior exemplo de instrumento de Deus que nós temos é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para servir. Embora sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou servo para nos salvar dos nossos pecados. Em todo o tempo que Jesus esteve na terra, ele assumiu essa posição de instrumento de Deus. Todo o tempo. Em João capítulo 12, verso 26, Jesus diz assim, quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Ser instrumento de Cristo é servir a noiva com dedicação, com carinho, com alegria no coração. É saber que nós estamos sendo instrumentos de Deus na terra. Eu pergunto para você, você tem sido instrumento ou você tem sido enfeite? O que você tem sido? E Deus está colocando no seu coração agora. Instrumento ou enfeite? Mas eu quero que, independente do que você tem sido, eu quero até contar uma historinha para vocês, querido. Deus está dizendo para você que você tem sido enfeite. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está esclarecendo algo que precisa ser esclarecido. Glória a Deus por isso. Mas eu quero contar uma história para você. No nosso antigo endereço, formou-se em frente aonde a gente congregava, formou-se um ponto de prostituição de travestis nesse local. Quando terminava o culto, tinha sempre 2, 3 travestis na esquina. E uma vez Deus nos incomodou de ir lá e nós fomos lá. E eu cheguei nesse dia tinha 2 travestis lá, e eu cheguei para um travesti e disse, como é seu nome? E ele falou algo do tipo, meu nome é Luana. Eu disse, como é o seu nome? Olhando nos olhos dele, na força de Cristo, não foi na minha. Ele me olhou e ficou me olhando, eu disse, como é o seu nome? Aí ele olhou e disse, Roberto. Eu disse, Roberto,
Você pode estar Luana hoje, mas Deus te fez Roberto. Eu quero orar por você, Roberto. E ele baixou a cabeça e nós oramos por aquele cara, depois oramos pelo outro. Vimos que Deus trouxesse entendimento, trouxesse para eles segurança. E quando a gente terminou, eles olharam e foram saíram. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Deus está colocando no seu coração hoje, talvez, de que você tem sido enfeite, mas você não é enfeite. Você pode estar hoje enfeite, mas você é instrumento. Você é instrumento de Deus. Foi necessário que aquele Roberto soubesse da boca de alguém que foi enviado por Deus de que ele não era Luana. Eu não vi o resultado disso. Mas eu fui instrumento na vida daquele Roberto. Quem sabe aquele Roberto hoje voltou a ser Roberto. Mas ele foi feito Roberto. E por que eu estou dizendo isso para você? E não sei qual vai ser a repercussão dessa palavra. Está indo para a internet, por aí vai. Estou dizendo isso para você, porque você hoje pode estar se sentindo enfeite, mas você é instrumento. Por isso declare, eu sou instrumento. Eu sou, foi a nossa base de hoje. Eu sou instrumento de Deus. Não deixe que o diabo tire ou roube essa verdade da sua vida. Você é instrumento. Declare, eu sou instrumento de Deus. Fale, repita comigo, eu sou instrumento de Deus. Coloque para fora, preste atenção na força que tem o verbo. O verbo se fez carne. E quando você lê Gênesis capítulos 1, 2 e 3, você vai ver que tudo foi criado através do falar, através da voz, através do verbo. Por isso, quando você tiver alguma dúvida na sua vida, declare. Declare. Por isso que nós sempre declaramos aqui no final bênção sobre a sua vida. Porque quando você declara, acontece. É por isso que a psicologia já descobriu isso e ela pede para que você fale. Para quais são os seus problemas? Fale. Porque quando você fala, você declara, você descobre, você se conhece. Então declare, eu sou instrumento de Deus. Pastor, mas há tanto tempo eu tenho sido enfeite. Você pode estar sendo enfeite hoje, mas você foi feito instrumento. Você é instrumento de Deus. Hoje nós vamos ter ceia, mas antes de finalizar a palavra, eu quero dizer algo para você. O louvor pode vir subindo. Em Atos capítulo 9, verso 15, Deus manda Ananias ir e restaurar a visão de Paulo. E Ananias tenta questionar, porque Paulo, na época Saulo, né? Saulo era um perseguidor de cristãos, né? E aí Deus disse para Ananias, você vai restaurar a vista de um homem chamado Saulo. E Ananias disse, espera aí, Senhor. Eu tenho ouvido falar sobre esse homem. Esse homem tem perseguido e tem colocado cristãos na cadeia. Mas olha qual é a resposta de Deus para Ananias. Atos capítulo 9, verso 15. Deus diz assim, vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Como assim, Senhor? Não é ele que mata os cristãos, não é ele que persegue os cristãos, não é ele que põe os cristãos na cadeia. Mas ele é o instrumento que eu escolhi. E no tempo certo, Saulo se transforma em Paulo. Mas aí muita gente diz, mas já era o nome dele, era. Mas a própria Bíblia, ela começa a refutar. A própria Bíblia, ela começa a chamá-lo pelo nome diferente. Demonstrando que há transformação na pessoa. Não é transformação de nome, não é sobre isso. É sobre transformação de pessoas. Então, ainda quando perseguia cristãos, Deus dizia, mas ele é um instrumento.
Eu não sei em que situação você está na sua vida, meu querido. Eu não sei se você anda até debochando de cristãos. Eu não sei se você anda até saindo quando as pessoas te convidam a ir para a igreja, mas Deus diz para você: ei, você é um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido. Totalmente escolhido. Hoje Deus está soletrando o seu nome, dizendo: ei, você é instrumento que eu escolhi para levar o meu nome para os cativos. Ei, você é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome aos enfermos. Ei, você é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome aos necessitados. Ei, você é o meu instrumento que eu escolhi para ser sal e luz na terra. E qual seria a sua resposta diante desse chamado? Pode servir a ceia. Nós vamos ceiar hoje nessa perspectiva. Na perspectiva do instrumento e do enfeite. Eu quero ser Senhor